As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos de uma influência repelindo as ideias que ela nos sugerem quando más. Isso aqui está na parte 3 do capítulo 10 do Livro dos Espíritos. Pergunta 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podia escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só um instante da morte o é. Chegado esse momento de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. 853A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não perecerás, que tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora de tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe que de antemão e de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado, quando escolheu tal ou qual existência. 854. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Não, visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. 855. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? Do fato de ser a tua vida posta em perigo, constitui um aviso que tu mesmo desejaste a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogitas mais ou menos seriamente de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Sobrevindo o mau espírito, digo mal subentendendo o mal que ainda existe nele. Entras a pensar que do mesmo modo escaparás a outros perigos e deixas que de novo tuas paixões se desencadeiem. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade de vossa existência. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou a negligência do cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar. 856. Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será sua morte? Sabe que o gênero da vida que escolheu o expõe mais a morrer desta do que daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. 857. Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos de certo modo de que a hora não lhes chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? Muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim, como pode ter de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem dos espíritos seus protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir ou lhe fortalece a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. 858. Por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como o espírito do que como o homem. Compreende ser ela a sua libertação e a espera. 859. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem que ocorrer? São, de ordinário, coisas muito insignificantes, de sorte que vos podemos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagrada os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. 859A. Haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram?
mas que tu viste e pressentiste quando num estado de espírito fizeste a tua escolha. Não creais, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito, como costumo dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por tua vontade própria, de tal sorte que, se não houvesse praticado o acontecimento, não te seria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso não é mais resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. 860. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida. Facultado-lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. 861. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que o crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime, e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Demais, sempre confundis duas coisas muito distintas, os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade que algumas vezes há só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. 862. Pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar a isso fatalidade? Será uma fatalidade se lhe quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creiais seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam em discordância com suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades tem de se afogar quem pretende atravessar a nado um rio sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. O que perde são o seu amor próprio, a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação, o que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. 863. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro, e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? São os homens, e não Deus, que faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante julgo. Por que então se queixam? Falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo deve lançá-la ao tolo amor próprio, de que vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Não quer isso dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião.
como fazem alguns em que há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado o dedo ou considerado animal curioso, quanto acerto em descer voluntariamente sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. 864. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhe sai bem. A que atribuir isso? De ordinário é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga, fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito mediante reveses cruéis que a prudência as teria feito evitar. 865. Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem a ver com a vontade nem a inteligência no jogo, por exemplo? Alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que como homem ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. 866. Então a fatalidade que parece presidir ao destino material de nossa vida é também resultante do nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quando mais não seja pela ausência da dor. 867. De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? Antiga superstição que prendia às estrelas os destinos dos homens. Alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Título: Conhecimento do futuro. 868. Pode o futuro ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais Deus permite que seja revelado. 869. Com que fim o futuro se conserva oculto aos homens? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar o que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso de tua existência. 870. Mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de a estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria, se lhe não fosse feita a revelação. Não raro também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança com que não conta, pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele o sentimento da cobiça, pela perspectiva de se lhe tornarem impossíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez para que tal se dê a morte daquele de quem herdará. Ou então, em perspectiva, lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, aí está outra prova, consistente na maneira por que suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença em ocorrência daquele fato lhe faz nascer no íntimo.